Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Além do Software, o videocast que conecta o cotidiano das empresas de tecnologia, da nossa realidade com a sua realidade. Eu sou Jonathan Santos, CEO da TecnoSpeed, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que está mudando profundamente a forma como os desenvolvedores de software estão trabalhando, que é a inteligência artificial. E para isso, temos o prazer de receber o Guilherme Cavalcante, que é o diretor de vendas da Oracle, que vai trazer uma visão estratégica de como que a IA está revolucionando o setor e quais oportunidades ela abre para as empresas. Então fica ligado porque esse episódio promete muitos insights sobre como a IA vai muito além da automação e o que significa para o futuro da indústria. Vamos nessa? Não esquece aí, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like, isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar mais longe. Então seja bem-vindo, Guilherme, é um prazer te receber aqui no Além do Software. Cara, e é o seguinte, antes da gente ir para o conteúdo, a gente convida o nosso estreante aqui no nosso podcast a compartilhar alguma situação inusitada, de preferência engraçada, que tenha vivido na sua trajetória profissional, beleza? Fechado. Porque as pessoas veem o software funcionando, elas não têm noção do que acontece por trás, né? E aí, a gente sabe que tem muitas empresas aí, né? Ou melhor, tem aí uma empresa ali com vários colaboradores e a coisa está acontecendo. Então, queria convidar você para já estrear aqui compartilhando alguma história engraçada que você viveu aí. Obrigado. Primeiro, agradecer por estar aqui com vocês. Acho que para mim e para a Oracle é um prazer estar aqui no podcast. Mas assim, a gente vive de histórias engraçadas, né? Eu brinco que nesse mundo de vendas, já estou aqui nos seus 20 anos, né? Entre empresas de tecnologia, a gente fala que para que as coisas aconteçam, histórias são criadas, né? E eu acho que eu tenho uma curiosa, lá do começo da minha carreira, tinha um cliente que me atendia muito bem, e nas duas empresas, tanto na IBM quanto na Oracle, a gente sempre teve uma cultura de presença muito, muito firme, muito próxima dos nossos clientes, né? Legal. E eu também gosto de construir assim, né? Então, visitando os nossos clientes, estando junto, acho que torna isso mais pessoal e menos tecnologia no final do dia. E aí acho que uma das histórias que eu nunca me esqueço, eu tinha um super cliente em Belém, né, no Pará. E nas minhas viagens sempre gostei muito da culinária, né? E fui experimentar. E obviamente quando você está nesses ambientes, as pessoas de lá te levam, né, para conhecer a cultura através da culinária e etc. É muito legal, cara. E faz bem, viu? Porque geralmente você vai lá para Belém e pede uma pizza, não, pede estranho, a comida. No mínimo estranho. E aí, puxa, experimentando tucupi, comendo jambu, falei assim, poxa, isso é diferente, isso é bom, né? E perigoso, hein? Exato, bem específico, né? E eu falei assim, quer saber, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos pregar uma peça no meu chefe. E aí, numa dessas viagens, a gente tinha um deal grande para tirar lá. O meu chefe foi junto. Na época, eu trabalhava na IBM. E aí, eu combinei com o cliente. Falei, olha, primeira vez que ele tá vindo, vamos pregar uma peça aqui. Eu vou comentar com ele que a gente vai ter que experimentar a culinária nesse jantar aqui que vocês estão oferecendo, mas que algumas pessoas apresentam uma certa alergia, e eu sempre fui brincalhão nesse método. Falei que algumas pessoas apresentam uma alergia e podem sentir um leve formigamento na boca, na língua, e que se isso acontecesse era para ele me avisar. Rapaz, temos que correr para o hospital. Exato. E aí a gente ficou naquela brincadeira, né, naquele jantar. Ninguém sabia, só meu chefe. Só meu chefe não sabia, todo mundo sabia que é da brincadeira. E aí, de repente, ele começa a me... Guilherme, tá acontecendo alguma coisa aqui, cara. Eu falei, não, calma, é psicológico. E aí foi tanto que chegou uma hora e falou, devo estar apresentando alguma alergia e tudo mais. Mas nada mais era do que o jambu fazendo o seu efeito ali na culinária. Rimos muito, quase fui demitido, mas estou aqui. Brincadeira. Agora eu sei porque que você saiu, foi pra hora com então. É verdade. Não, mas era muito legal. Eu tenho um carinho especial aí, e acho que eu sempre falo isso. Essas grandes parcerias, essas grandes conexões com os clientes sempre tem uma história por trás, né? E nada melhor do que construir isso ao longo do tempo. Obrigado até por ter feito ter me dado a oportunidade de resgatar essa lembrança. Muito bom, muito bom. Cara, a gente vive, não é só de software, né, cara? Não é.
Legal. E a culinária, falar pra você, viu? Culinária também é um das minhas paixões aí. Quando eu vou pro Nordeste ali, eu procuro, pô, o legal é se aproveitar, né? E são várias, né, as opções Brasil afora, né? A gente que tem cliente Brasil afora, no Sul, cara, uma incrível culinária. Bom, no Norte, Nordeste, Sudeste, Paraná, todos os lugares você vai encontrar alguma coisa para experimentar ali e para fazer essa conexão com a cultura local, né? É isso aí. E nada melhor do que ir com os nativos, que eles sabem exatamente onde tem a coisa boa. É isso aí, muito bom. Bom, mas a gente tá aqui para falar sobre IA. Bora. E como a Oracle tá enxergando esse momento, trazer a perspectiva, né? Atualizações também. Legal. E quero te deixar muito à vontade para nos atualizar sobre essa revolução, né, que está acontecendo no desenvolvimento de software. E, cara, cada dia que passa, né, a gente está gravando esse episódio hoje, pode ser que daqui 2 semanas já saiu uma atualização, daqui a pouco sai outra atualização, tá uma loucura, né? Eu queria que você, Guilherme, trouxesse a tua visão, né, o panorama sobre o desenvolvimento de software, essa revolução que está acontecendo, se possível alguns dados, né, algumas informações que possam enriquecer aí essa comunidade desenvolvedora de software. Eu acho, você comentando dessa parte de atualização, né, o Felipe Patané, que é um diretor da Oracle também de AI, ele sempre comenta que o melhor modelo de hoje pode ser o pior modelo de amanhã. Porque é o que você falou, a gente vive nessa busca, né, não só do melhor modelo, mas de estratégias de como tornar isso. E aqui na Oracle, a gente pode dizer que a gente está vivendo o nosso melhor momento e, obviamente, conectado com AI, né? Gerou uma revolução dentro da companhia e a gente vem drivando boa parte aí dos nossos investimentos em infraestrutura, em conhecimento, em tudo em AI. E aí, fazendo essa conexão com o desenvolvedor, a gente recentemente botou dentro do nosso portfólio algumas soluções focadas em coding, né, em desenvolvedores, mas, cara, os números são grandes. Eu fui buscar algumas coisas ali numa pesquisa feita pela Stack Overflow em 2025 mesmo, e é curioso, né, porque é legal ir atrás dos dados porque eles nos trazem bastante insight e informação. 84% dos desenvolvedores, eles já usam uma ferramenta de AI nos processos de desenvolvimento deles hoje. Até aí, né, é um crescimento grande, porque no ano anterior, nessa mesma pesquisa feita por eles, eram 76%. Ou seja, grande maioria, majoritário, né? Agora, 51 já falam que, a maioria já fala que usa diariamente. Ou seja, já virou ali um suporte, um copiloto, né? Sem querer fazer alguma analogia, do que está acontecendo. Mas olha que interessante. Você tem muita gente usando. Quando você vai para uma pergunta de confiança, apenas 3% dos pesquisados falam que tem alta confiança, extrema confiança. Então, olha que curioso. A gente tem algo que está vindo para ficar ao lado e para trabalhar junto dos desenvolvedores. Todo mundo está usando com baixa confiança. Então tem um trabalho muito legal daqui para frente nessa parte de confiança e entender qual que é a melhor maneira e como realmente essa nova ferramenta para os desenvolvedores vai trabalhar, entregar confiança e de vez entrar na produtividade, né? Então olha como os números dizem, né? Então tem muita gente usando, grande maioria, 84%. Quando você pergunta, e aí na confiança? Apenas 3% diz, 2,6% diz alta confiança. O restante ainda trabalhando em até com 20% de alta desconfiança. Então, olha que interessante. Muita gente buscando, entendendo, mas ainda não colocando 100% das fichas ali, né? Com certeza. Eu entendo que esse é um processo natural, né, de aculturamento e também de melhoria da qualidade das próprias plataformas, né? E assim, cara, eu tava conversando há pouco com o Ernesto, né? Habercor aí, o fundador da TOTOS, da SIGA, depois MicroSig e tal. Sim. E, cara, a gente tava conversando sobre como é que era o desenvolvimento de software nessa época, né? Tudo bem que a gente tá falando aí de 40 anos atrás, mas assim, cara, era muito diferente. Muito. E se a gente pegar essas jornadas, né, no desenvolvimento, então você tem lá
a computação, depois você tem um microcomputador, ou seja, já tem uma mudança significativa aqui de linguagem e de forma de programar. Depois a gente tem uma computação, né, a internet, depois já tem uma computação em nuvem, que já é uma outra forma de se programar também, quebra uma série de paradigmas. Mas, o que eu estou querendo dizer? É que a programação ela vai ficando cada vez mais rápida para você gerar o resultado, né? Quando o Ernesto criou lá o primeiro software lá da SIGA, cara, é muito tempo para se criar aquilo. Hoje a gente cria, entra num Lovable da vida, entra num ChatGPT e pede para gerar rotinas e ele vai gerar, né? Agora, lógico, ainda tem adaptações ainda a serem a serem tratadas, né? Mas o fato é que o ciclo de vida da produção de software, ele tá muito rápido, né, cara? Como é que você vê isso na Oracle, até em termos da utilização de soluções? Eu acho que tem um ponto importante, assim, de novo, para enfatizar, né? A gente não tem a visão de que a AI substitui o desenvolvedor, mas ela transforma muito o papel dele, né? E acho que essa jornada que você está comentando também. Como a gente tem uma velocidade maior hoje, de uma entrega, pelo menos de teste de conceito, de provar um produto mínimo viável, né? E de fazer todo esse trabalho hoje de forma mais automatizada, você acaba transformando a jornada de desenvolvimento, né? Então deixa de ser aquela jornada de desenvolvimento onde você vai em busca dos resultados só lá na frente, você consegue trabalhar com diversos cenários, simulações. Então acho que nesse cenário, a gente hoje tem na mão ferramentas que podem nos ajudar muito nessa construção da melhor estratégia para aquele produto mínimo viável, no caso de desenvolvimento. Então, acho que isso ajuda muito. E aí entram os papéis, né, de curador de código, guardião da qualidade, e um reforço muito grande no arquiteto de soluções, né? Onde ali, com aquela conexão com o business para entender o que precisa ser entregue na ponta, tem um papel ainda maior. Ganha, né? Um valor maior, né? Então a gente sempre fala de transformação do papel. Aliás, nós da Oracle acreditamos muito que a tecnologia ela é meio e não fim. Então, a tecnologia empodera as pessoas para a gente transformar o mundo. A gente tem isso escrito lá no escritório em diversas paredes, né? Dizendo do poder da tecnologia empoderando as pessoas para a inovação, para a transformação. Então, a gente acredita que, especificamente nesse caso que a gente está em discussão agora dos desenvolvedores, é o mesmo. Ele muda o papel, mas ele não substitui, né? Então, a gente vê isso. E especificamente no ciclo, a gente vê uma possibilidade, sim, de fazer tudo com mais velocidade, mas muito no enfoque de qualidade das entregas e tudo mais. Então, a guerra dos modelos hoje, principalmente para coding, está muito nas respostas, tokens por segundo e etc., para que realmente a gente consiga entregar uma agilidade maior para o desenvolvedor naquelas tarefas deles, tá? Mas é curioso, né? Pensar nisso hoje, de ter sempre alguém do lado ali, com as melhores práticas de coding, e também a gente não pode deixar de falar na parte de qualidade. Quando você vai ao final e para encontrar possíveis bugs ou etc, também hoje a gente tem ferramentas muito boas para isso, tá? Então é isso, assim, é uma nova jornada, papéis e responsabilidades um pouco diferentes, mas ainda sempre o humano junto do AI trabalhando em conjunto. Queria que você entrasse um pouquinho, né, falando sobre ferramentas, né? A Oracle tem a Grok Fast Code. Lançamento recente nosso aqui, junto com a XAI. Legal. Queria que você explorasse um pouquinho como é que surgiu, né, essa ideia. Aí tem um ponto bom, legal. Vai lá, pode escorrer. Sabe por quê, Jonathan? Tem um ponto interessante. Assim, primeiro, mas poxa, por que a Oracle junto com uma XAI? Por que a Oracle junto com uma Meta? Aí é interessante a gente dar um passo para trás para explicar essas conexões, né? A Oracle, diferente das outras hyperscales, a gente entrou nesse mundo de AI e os números aí, valorização da empresa e tudo mais, dizem um caminho acertado, onde a gente não escolheu uma LLM para chamar de nossa,
mas a gente foi para um mundo aberto, onde as empresas que ali estavam construindo os seus modelos, xAI, Meta, Cohere, se aliaram à Oracle para poder fazer a entrega da sua LLM final para os clientes. Legal. Então a gente está junto com eles nesse treinamento de modelo. O que faz também com que a gente esteja com eles no go-to-market. Né? Ou seja, então existe uma parceria muito grande da Oracle com xAI, da Oracle com a Meta, onde a gente inclusive leva aos nossos clientes conhecimento, né, e divide isso com eles na hora de construção dos seus modelos especializados e etc. E não diferente, a Groq acaba de lançar o Code Fast One e a gente já tem isso no OCI, que é a nossa nuvem, à disposição dos nossos clientes. Inclusive, convido todo mundo que quiser aqui testar, fazer uma POC, pode me procurar, procura a gente Legal. vai junto, porque a gente está exatamente nesse momento colhendo informações, benchmarks reais, para inclusive envolver a xAI e crescendo o modelo. A beleza do modelo é essa, né? Ele só cresce, ele vai crescendo cada vez mais com uso. A Groq promete o modelo mais rápido do mercado com melhor custo-benefício. A gente sabe que hoje é caro, né? Você ter ali uma LLM especializada ao lado de todos os seus desenvolvedores para fazer aquilo, né? E muitas você sabe, vezes até inviabiliza o negócio final. E no mercado como o nosso, onde a gente tem aqui bastante opção de desenvolvedores, por outro lado, com custo acessível perto a mercados emergentes como Estados Unidos, como mercados maduros como Estados Unidos, etc., acaba que a conta tem que ser feita. Mas hoje, o Groq, inclusive tem POC aí dentro do Cursor, dentro dessas ferramentas de desenvolvimento para testar o Groq. Então, eles estão muito por esse caminho de custo-benefício e uma efetividade em termos de velocidade muito rápido, né, do first token, né, então eles estão muito caminhando por esse caminho. E nós da Oracle, a gente tem um time dentro de casa de engenheiros de AI que estão à disposição de suportar aí todo mundo que queira nesse momento entender qual que é a estratégia do Groq, testar, porque é nesse momento que a gente está. Temos alguns testes de empresas que já colocaram isso para a força de trabalho inteira, né? Então tem esse ponto importante, mas eu acho que a grande maioria hoje está testando qual é a melhor forma de trabalhar, aonde no ciclo de desenvolvimento entra a ferramenta, onde ela é mais efetiva e etc. Tá? Você comentou que não acha que a IA vai substituir os desenvolvedores, né? Como que você acha que ela de fato se torna Dá uma pincelada ali, falando alguns nomes, né? Curador de código, guardião da qualidade, arquiteto de soluções. Queria que você estressasse um pouquinho mais a utilização de ferramentas e esses novos papéis, né? Que não sei se são tão novos assim, né? Mas são adaptados. Eu penso que eles são adaptáveis, assim. Eu vejo que... que eu falo assim... você vai procurar no LinkedIn. Eu sou o curador de código. De código. Ficou diferente. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai ter um papel muito grande, especificamente quando a gente vai por um caminho de guardião da qualidade e principalmente da arquitetura de soluções, né? E acho que o curador do código está por aí. Hoje, dependendo do prompt e da ferramenta que você está usando, você sai com tudo muito rápido, pronto. Né? Agora, foi pensado na escalabilidade disso? Né? Ou seja, está construído pensando no seu business case de quantos usuários vão ter do outro lado, acessando esse seu código ou consumindo aquele produto final? Então, são perguntas importantes. E eu acho que aí, nós, como arquitetos, né? Ou seja, nosso papel é sempre de ter uma visão muito clara do nosso business case, para onde isso vai, volumetria, escalabilidade, né? Então eu acho que tem um viés aqui que ele é menos binário, né? E muito mais de business case, de entendimento de negócio, de volumetria, que tem que ser passado na hora de construção disso. Então acho que o papel do arquiteto, ele é muito importante aqui nesse cenário, tá? E a gente sabe, os nossos clientes ali na ponta, eles estão esperando cada vez mais soluções inovadoras e que atendem às demandas deles.
Por mais que a gente tenha hoje ferramentas fazendo o desenvolvimento disso lá atrás, tem toda uma gestão de ciclo de vida do produto, das atualizações que você vai entregar na ponta para os seus clientes. Não é simplesmente assim. Do outro lado, a gente tem que lembrar que também tem uma pessoa adotando, né, aquela solução. Então, de novo, a gente traz velocidade para uma parte do processo, mas as outras partes do processo têm que ser pensadas também. O que adianta a gente ter hoje o melhor código construído com o melhor LLM disponível para código, sendo que a gente não está fazendo um trabalho lá na ponta com o usuário de mostrar os benefícios daquilo, né? Quantos das features que a gente tem à disposição nos softwares hoje de mercado o nosso cliente lá da ponta está usando. Né? Então, entende? Assim, a gente acelera uma parte do processo, mas tem todo um processo que é importante. E tem a questão da qualidade desse código, né? E aí a gente volta a falar. As coisas com AI e os produtos de AI, né? Então, nós estamos agora mudando um pouquinho do AI para desenvolvimento com produto de AI. Você está desenvolvendo um produto de AI. A adoção desse produto, ela é muito rápida. É diferente do passado. Eu lembro que no passado a gente lançava um software, por exemplo, ou uma solução, um serviço, a gente tinha que ir atrás dos early, né, adopters, né? Lembra dessa história? Vamos atrás dos early adopters, eles vão ajudar a gente a entender o produto. Com a AI hoje, um produto de AI, e que fala com linguagem natural, todo mundo é early adopter, né? Todo mundo vai testar, todo mundo vai usar. Então, a curva que a gente tem de adoção dessas soluções de AI na ponta é muito rápida. Você construiu algo para atender essa curva? Você construiu algo efetivo e até com controle de custo para atender essa alta da demanda? É curioso que a gente começa a conversar com alguns clientes que colocaram a AI embedada dentro do produto deles, né? Consumindo tokens, né? Chamando APIs diretamente e consumindo tokens. Sem uma estratégia de um ambiente dedicado ou de uma estratégia de controle de consumo de tokens. E da noite para o dia, de forma exponencial, aumenta a conta com o seu provedor de token. Fala, puxa vida, como que eu vou pagar essa conta agora? Né? Então, o que tem hoje? A adoção é a maior que a gente já viu, né? Quando a gente falava, por exemplo, da adoção do mobile, todo mundo precisava ter um mobile na mão. Quando a gente falava da adoção de algo que dependia de internet, tinha que ter internet para todo mundo. E de AI? A gente usa AI todo dia sem saber que está usando. Então, quem está do outro lado, como usuário, na ponta do software que a gente está desenvolvendo, está usando AI e não sabe. É tudo baseado em linguagem natural, facilita o dia a dia daquela pessoa. Então, a adoção, Jonathan, é muito rápida. Então, se a gente não toma cuidado na construção, a gente frustra esse usuário que está lá na ponta usando o nosso software desenvolvido e acaba que você pode até gerar um problema para sua empresa ao invés de gerar uma oportunidade, né? Nesse caso a AI, ela realmente se posiciona muito mais como meio do que como fim, né? Os problemas vão continuar existindo e vão... Estou tentando traduzir aqui a tua leitura, né? Ou seja, ainda vai existir necessidade desse olhar humano que ainda não consegue jogar tudo dentro de uma AI e ela fazer tudo, porque o software ele é muito mais do que apenas a escrita do código, né? Exato. A escrita do código ou é uma parte muito importante. É uma parte muito importante, né? E acho que o papel dos desenvolvedores acabam hoje se tornando mais evidentes aqui, mas nesse conceito de arquitetura, de como escalar, de como botar o melhor produto na ponta. Então veja o desenvolvedor se aproximando mais de business case, de um arquiteto de solução, nesse sentido, vendo o todo, uma construção de algo que seja perene, que considere ali as melhores práticas lá do usuário, mas também a empresa desenvolvedora de software tem que pensar muito na adoção. Essa palavra adoção, cara, é uma palavra muito importante nesse ambiente. A gente na Oracle vê isso. O que adianta eu lançar os melhores produtos se o meu time não está lá na ponta treinando os clientes, mostrando... agora eu tenho uma versão nova de um novo banco de dados. Oracle 23 AI. Ótimo. Quem está lá na ponta mostrando os benefícios de um banco vetorial, mostrando a escalabilidade e as opções de consumo e de serviço do banco Oracle? Entende? Então, tem esse papel muito importante do ciclo inteiro, né? De você colocar uma solução no ar, ser desenvolvido, testar, colocar uma solução no ar e lá na ponta gerar essa demanda dos usuários finais, né? Dos desenvolvedores. Legal, concordo. Agora, como que você vê
não só a AI no método do desenvolvimento do software, mas a AI no negócio, né? E assim, trazendo para um contexto prático, como é que as empresas de software podem incorporar isso, né, dentro do seu negócio? Legal. Eu acho interessante dividir com vocês um pouco a nossa visão de como a gente tem atendido essas empresas de tecnologia do mercado. A gente tem um segmento dentro da Oracle que é o que mais cresce, chamado High-Tech. Ou seja, é um segmento da Oracle no qual nós atendemos empresas de tecnologia. Então, parte do princípio que a gente está atendendo empresas que nem a gente. É que nem a gente hoje com vocês. Eu tenho que ter os melhores profissionais. Porque é de empresa de tecnologia para empresa de tecnologia. Não vai ouvir uma pergunta... Eu tenho que ter pessoas que vão abrir a memória, que vão entender, que vão te mostrar. Eu tenho que ter os melhores técnicos e arquitetos para atender esses clientes, né? Aí tem uma outra quebra de paradigma. Eu não posso tratar essas empresas como sendo o meu cliente final. Por quê? Porque a gente junto vai construir uma solução para entregar para o seu cliente final. Sim. Então, acho que essa é a primeira visão Oracle e como a gente pode ajudar vocês. A gente quer ser parceiro, inclusive fazendo ações de joint go-to-market, né? Ou seja, de estar junto aos nossos clientes, vendendo para os nossos clientes. Né? Legal. Então, acho que esse conceito ele é diferente. Né? E é assim que a gente atende. xAI, Meta, a própria Uber, a gente tem como grande cliente, aqui no Brasil outros diversos clientes, como a própria Nuvini, a Pipefy, que são clientes onde a gente faz inclusive o go-to-market em conjunto, a Sensidia. Né? Então, a gente sempre vai por essa ótica. E aí você pergunta, como que a AI... Como eu coloco produtos de AI dentro do meu produto para o cliente final, né? E aí acho que tem um ponto interessante que a gente foi lendo muito, estudando, e a gente entendeu esse mundo de AI, de quem consome AI, na perspectiva de quem consome AI como empresa, B2B, de 3 perspectivas, né? São 3 tipos. O primeiro a gente chamou de experts, tá? Quem são os experts? É quem vai treinar modelo. Né? Então, quem vai pegar um modelo e treinar. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Tem empresas no Brasil que estão treinando o modelo. Você pega a Wide Labs com a Amazon AI. Você pega a Neospace, que está criando um LLM financeiro e um CRM super potente. Então, essas empresas vão construir modelo. Vão treinar modelo do zero. Tá? Então, acho que aqui tem um ponto importante. Esses experts, eles vão ser fornecedores de modelos, como é uma OpenAI, como é a Meta com o Llama, como é a xAI com o Grok. Mas são poucas empresas que estão aqui. Você fala, e a Oracle, ela se posiciona como... um fornecedor de infraestrutura desses caras. Entendi. Legal. Fornecedor de infraestrutura, suporte técnico, temos lá as GPUs, os parques de GPUs para atender essa galera mundo afora. Legal. Uma conexão com a NVIDIA muito forte para ter as melhores máquinas aqui rodando sempre, tanto no Brasil... uma questão de soberania de dados, quanto o mundo afora, sempre com os shapes mais atualizados, conceito de supercluster para que o treinamento seja mais efetivo e com menor custo. Boa. Ou seja, estamos atendendo os experts aqui. Legal. Aí todo mundo achava que o mercado era feito de 2 partes, os experts e o que a gente chamava dos buyers, que iriam comprar a solução dos experts. Então, por exemplo, então eu estou chamando uma API da OpenAI e eu sou um buyer. Eu estou comprando soluções dessa galera. Verdade. Só que aí começa a surgir um mercado no meio que a gente chamou de builders. Falou, poxa, Guilherme, quem são os builders? Os builders são as empresas, e a grande maioria de quem está ouvindo a gente, que vai consumir as soluções dos experts e vai fornecer soluções específicas para os buyers. Aonde eu quero chegar? Você não precisa usar, e você não deve, muitas vezes, usar uma solução ou um modelo específico para ações específicas ou para aquele agente que foi construído. Você pode recorrer a modelos especialistas, especializados e ter isso de forma muito mais efetiva com custo muito menor. Ah, mas quem que vai construir isso para mim, Guilherme? Os builders. Então, onde que está a oportunidade hoje? A oportunidade está dessas empresas de softwares de desenvolvimento que estão escutando a gente, pegarem os modelos dos experts e construírem sua estratégia de modelos e seus agentes, considerando as soluções dos experts, mas incrementando com fine tuning, com RAG, soluções específicas daquele mercado, para atender melhor ainda os buyers. Entendi. Então, esse mundo do meio, dos builders, são empresas que a gente hoje tem evoluído muito na construção de SLMs, que são os modelos especialistas, ou SLLMs, que são modelos maiores, mas também especializados. A gente ajuda os clientes nessa arquitetura,
né? Onde você cria uma esteira, como se fossem os DevOps, mas aí a gente tem chamado de AIOps, para construir esses modelos, manter esses modelos e ter um ciclo de vida desses modelos. Esses modelos, eles vão servir as aplicações e eles vão servir os agentes, que essas empresas vão estar disponibilizando para quem? Para os buyers. E tudo isso que a gente está falando, essa arquitetura, essa esteira, vira propriedade intelectual dessas empresas. Elas não vão treinar modelo from scratch. É muito caro. Não vale a pena. É muita GPU consumida, é profissional caro. Agora, pegar modelos dos experts, fazer um trabalho, incrementando dados, colocando isso em agentes, criando a estrutura de agentes, criando modelos especialistas e fornecendo isso para os buyers, aqui tem dinheiro, aqui Legal. Tem um novo mercado. Então a gente vê dessa forma, mas aí eu já te jogo, Jonathan, tem um desafio muito grande. Como precificar tudo isso? Pois é. Então a gente... Token para lá, token para cá. Cobro o token do meu cliente, cobro o token, cobro uma assinatura, cobro créditos, o que eu faço? Então a gente tem discutido muito com os nossos clientes, quando eu digo nossos clientes, empresas de tecnologia software, como a gente de software, Gui, e aí, o que eu faço? Eu falo, cara, aqui tem algumas estratégias, aí a gente vem escutando tanta coisa de mercado e vem dividindo, né? Uma estratégia que eu tô achando muito interessante, para quem trabalha em tierização de modelos, você deixar o AI disponível no modelo mais alto e tentar levar as pessoas para o seu modelo. Tem empresas que estão com um parque distribuído com versões diferentes. Aí você coloca AI acima da versão X e leva todo mundo a migrar para a versão, tenta acelerar esse processo de migração para que você tenha um controle de custo melhor. Então, a gente tem sentado empresa a empresa, ajudado a desenhar essa arquitetura, esse AI framework, né? Olhando pela ótica do produto dessa empresa, né, final, trabalhando num go-to-market em conjunto, para que justamente vocês, desenvolvedores, empresas de software, tenham um produto rentável na ponta. Cara, a gente tem... Algumas empresas iniciaram de forma desestruturada, num conceito totalmente token-based, que a gente chama, consumindo token e levando para o cliente final, que agora tem que sentar e fazer a conta na ponta do lápis de novo como isso ficou. Porque, de novo, é exponencial o crescimento. A conta não fechou. Volta para trás, volta para a prancheta. Cara, eu tenho visto esse movimento, inclusive a própria TecnoSpeed tem feito algumas soluções, mas algumas têm dado mais certo, assim, outras a gente esbarrou muito em custo para viabilizar, né, para o usuário final. O que eu queria que você desse um exemplo aqui para materializar toda essas camadas que você está trazendo, se você puder, né? Lógico. Não precisa citar nomes, mas um exemplo prático que vocês desenvolveram, que está rodando e que está dando super certo, ou um case de sucesso. Fala, cara, ó, começou com essa camada, aqui eu consigo ver separadamente para atender o segmento tal e está tendo sucesso. Beleza, eu acho que aqui são alguns os casos, mas tem uma empresa que hoje sempre foi conhecida como uma empresa de dados. Ela, para você ter uma ideia, ela centraliza quase que 80% dos dados de consumo de carrinho fechado no e-commerce brasileiro. Tá? Então ela tem um volume de dados brutal. Ela consegue saber lá o perfil, o seu perfil anonimizado, óbvio, né? Com ID do seu carrinho, o que você consumiu, quando você comprou, que hora você comprou, que meio de pagamento você utilizou. E como a gente está chegando agora, principalmente perto da Black Friday, isso se torna ainda uma informação mais relevante. É ouro. E ela disponibilizava isso como grandes pesquisas de tendências, né? Então, ela tinha os seus clientes e ela disponibilizava isso na ponta. Através de pesquisas, né? Olhando pelo mercado de pesquisas que tem bastante. E os departamentos de inteligência das empresas compravam essa pesquisa e consumiam e faziam a estratégia do seu produto lá na frente. Beleza? Aí eu olhei e falei, esse negócio tá muito bet, né? Falando, tá muito... Não é possível, tudo muda muito rápido. Lança um produto no meio do caminho. Alguém muda a estratégia. Sim, como que a gente faz? Você tá trabalhando em cima de um relatório. Olha como as coisas mudam, Jonathan. E aí essa empresa falou, Gui, eu preciso mudar
a forma que eu vejo. A gente fez um primeiro trabalho de data science muito pesado, de vetorização desses dados. Você imagina o volume do que nós estamos falando. Imagino. Brutal. Então a gente fez um trabalho utilizando soluções da Oracle de MySQL, que é um produto chamado HeatWave, né, que é um produto extremamente robusto para esse tipo de informação. Ele é um banco com tecnologia MySQL, mas feito para Oracle. Um banco com a Oracle é sacanagem, né? E outra, nem tô falando do banco Oracle, tô falando de um segundo, do MySQL, que a gente hoje mantém a comunidade, mas tem um produto muito forte baseado em MySQL. Tem toda a expertise, né? Que não dá toda pra... expertise, Aí... ainda mais agora nesse mundo de vetor, né? Dos embeddings, vetor, tem muita coisa acontecendo. A gente trouxe essa empresa, desenhamos uma arquitetura, envolvemos o time de PM. Nosso sonho é esse. E começamos a conectar modelos ao banco para responder em linguagem natural as perguntas do time de inteligência de mercado, né? Porque o mesmo relatório era vendido para todos os segmentos. Então, quem estava vendendo produto de limpeza na internet tinha o mesmo relatório de quem estava vendendo smartphone, né? Então, no final do dia, a gente praticamente revolucionou o produto dessa empresa, tornando hoje digamos, quase que um copiloto do departamento de inteligência de mercado dessas empresas, tanto o CPG, né, quem está lançando o produto para colocar no mercado, quanto quem quer aproveitar as oportunidades para vender, né? Então a gente revolucionou esse produto, principalmente para quem também vende em marketplace, né? Então, supermercado. Até esse caso foi apresentado num evento recente do Mercado Livre. A gente vai apresentar esse caso no nosso evento global, que vai acontecer em Las Vegas na semana que vem. Eu tô fazendo muito suspense pelo nome, porque vocês vão ver, eu vou compartilhar com vocês ali mais pra frente, mas como esse produto está em lançamento no mercado, a gente ainda está mantendo isso num certo sigilo. Mas olha que interessante, né? A AI possibilitou e as novas tecnologias de vetorização e de conversa com esse banco através de linguagem natural, a criação de um novo produto do zero. Então era uma empresa que vendia pesquisa e inteligência de mercado e se tornou uma empresa que hoje praticamente é o copiloto dessas áreas de inteligência de mercado das empresas, onde ela praticamente está inserida dentro dos principais business cases de mercado, de intenção de lançamento de um novo produto, de go-to-market dessas gigantes empresas. Então, olha que interessante, né? Como que a AI pode chegar numa empresa de dados, pesquisa tradicional e revolucionar completamente o mercado, tá? A gente tem como essas diversos casos aí, né? Mas o que eu queria deixar pra galera tem uma possibilidade de começar muito pequeno e escalar de forma gradual. Boa. Sabe assim, acho que diferente do passado, né? Eu falei de 20 anos de experiência em tecnologia. Às vezes você fazia um movimento de tecnologia por um caminho, eram milhões de dólares em implementação, milhões de dólares em tecnologia. Hoje, a gente pode testar junto, a gente pode pilotar junto, né? A gente consegue fazer isso. E a gente aqui na Oracle, principalmente em high-tech, a gente está muito por esse caminho, Jonathan. Me conta o seu problema, deixa eu entender. O que você está pensando em vender lá na frente? Como que está seu produto daqui 3 anos? Vamos pensar junto? Vamos entender qual que é o impacto da AI no seu produto daqui 3 anos? E aí a gente sentar, eu trago meus especialistas, a gente fez um investimento muito alto e grande em engenheiros de AI, a gente senta em conjunto e constrói isso em conjunto, olhando, poxa, lá na frente eu vejo o meu produto entregando isso. E você vai ver como a gente se desafia a pensar e a gente começa a encontrar coisas que a gente fala, puxa, vou ter que praticamente mudar meu produto inteiro, a forma que eu entrego, a forma que eu tô medindo, a forma que eu cobro. Tem um outro cliente, posso dar mais um exemplo? Claro, fica à Tem outro vontade. cliente que falou o seguinte, Gui do céu, tô preocupado. Numa dessas nossas viagens para o Vale do Silício, a gente tenta fazer a cada 3 meses com clientes aqui na Oracle. Legal. A gente vai pro Vale, aí se reúne com a XAI, se reúne com a Meta, passa um dia lá na Oracle e vai. E aí um desses clientes virou para mim e falou assim, cara, eu tô matando a minha empresa antes que alguém me mate. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é muito pesado, você tem uma empresa extremamente consolidada no mercado. Ele falou, Gui, pensa comigo, eu vendi o meu produto baseado em usuários. E eu acabo de entregar para o mercado uma solução de construir agentes. Então, eu estou dando para o mercado uma ferramenta para automatizar processos via agente que vão matar as pessoas que usam o meu software.
Eu falei, faz sentido. Eu falei, agora você tem que começar a cobrar por agente, é isso? Ele falou, não, cara, eu vou cobrar pela ferramenta, pela administração. Mas olha que curioso como isso vai mudando ao tempo. E, de novo, hein? Os agentes aqui vão conseguir fazer muito bem esses processos aí específicos dessa empresa que trabalhava com workflows, né? Com criação de workflows. Eles vão, de forma inteligente, hoje conseguir fazer um monte de processos. Ele falou, cara, agora eu tenho que mudar meu produto. Eu não posso mais cobrar por assento, por seats, né? Por usuário. Eu tenho que pensar numa outra forma. E eu quero fazer isso antes que o mercado faça, né? É melhor eu prover, eu me adiantar, né? Curioso, né, João? É louco como a gente está vendo, a gente fala do impacto, né, que a AI tem na vida do desenvolvedor, mas ela gera um impacto na sociedade muito maior, muito mais amplo, né, do que na vida do desenvolvedor. O desenvolvedor, lógico, está sendo impactado, vai continuar sendo impactado, pelo menos na minha leitura, né? Eu concordo com você que vai existir uma readequação aí de papéis. Mas o impacto que a AI está gerando na ponta, cara, são inúmeros casos que a gente vê de trabalhos repetitivos que não faz mais sentido ter um humano lá repetindo a mesma coisa todo dia. Você coloca uma AI num departamento de suporte... Atendimento, cara. Um atendimento, né? Então, assim, e ver a qualidade que ele entrega para o cliente, chega a ser... Cara, não dá nem pra comparar. Não. E eu acho que também aí tem muito de algo que a gente já vem falando há muito tempo, tá? Que é a base de conhecimento que está por trás dessas AIs. Então, acho que o nosso trabalho, ele muda de perfil. A gente tem que cada vez mais prover conhecimento, casos de uso para aquele modelo que está atendendo as pessoas, do que propriamente no atendimento. Então, tem uma migração de perfil de profissional. O atendente, ele vai entrar em casos complexos para resolver aquele problema, mas automaticamente na resolução daquele problema de um caso complexo, ele tem que treinar o modelo para atender os próximos casos complexos. Então, olha que mudança no perfil. Mas lembre-se, tudo vai voltar àquilo que a gente sempre falou ser a essência, né? Que são os dados, que são a forma que isso vai estar interagindo com seus modelos, com os agentes, para que eles resolvam os problemas na ponta. Mas sim, hoje, do que a gente vê de retorno de investimento com o uso de AI, é atendimento, a parte de prospecção de novos clientes ali inicial, os SDRs, né? Então, aqui como era um trabalho muito repetitivo, e você consegue replicar os casos, né? Da mesma maneira, nos processos, você tem a AI entrando com super efetividade, tá? Então... Nesses casos, especificamente, eu convido todo mundo aqui, e todo mundo que desenvolve software tem suporte, né? Tem que começar a pensar em como usar isso e em como transformar aquele seu time de suporte num time de alta complexidade para treinar os modelos e fazer com que esses modelos consigam atender cada vez mais a problemas complexos, né? Ou, no futuro, ajudando de forma proativa os clientes, né? Dizendo, olha, temos aqui um trabalho. Então, a gente consegue hoje fazer uma análise do ambiente, do que está na ponta, entender com consentimento do cliente, lógico, e voltar de forma proativa e dizer, talvez você tenha que fazer isso, né? Então, acho que tem espaço para crescer muito ainda nesse segmento, nesse cenário, tá? Mas que tá mudando, tá, né? Nós temos que entender como é essa mudança. Sim. Assim, grande parte do público desenvolvedor de software ainda conta com o que a gente chama de softwares legados, né? Então, assim, se você pegar lá, tem uma pesquisa da ABS, a mais recente, se eu não me engano, 92%, 95% das empresas de desenvolvimento de software são pequenas, micro pequenas ou médias, tá? Não me lembro exatamente, mas onde eu estou querendo chegar. E grande parte dessas empresas desenvolvedoras de software nasceram, não agora, no ano 2020, que já a nuvem já era uma obrigação.
Então você ainda tem muito software desktop, né? E que funciona, que roda bem, que resolve o problema do estabelecimento comercial, que resolve o problema do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor. E aí esse cara começa a ter um desafio, né? Ele fala assim, pô, beleza, e como é que eu coloco AI agora? Por quê? Um dos primeiros passos da AI é você trazer esses dados para que eles possam ser processados, né? Eu queria que você comentasse, Guilherme, de maneira prática, né? Como é que esse cara que está com o software legado, como é que ele dá esses primeiros passos para daí ele começar a usufruir dos benefícios da AI e começar a colocar AI no seu software? E pode fazer o jabá aqui da hora com a vontade, não, tá? Primeiro assim, eu acho que é algo que a gente já vem permeando e imagino que seja um pré-requisito para todo mundo, é a forma que a gente está tratando os dados, né? Ou seja, há muito tempo vem se falando que o dado é petróleo, o dado é ouro e etc. Ou seja, então eu miraria para aí primeiro, né? Entender como isso está hoje armazenado, como está organizado. Um conceito de data science mesmo, tá? Então eu iria muito por esse caminho, entendendo ali especificamente isso. Entendendo que aqui você de alguma forma tem isso armazenado, você de alguma forma tem isso com fácil acesso, né? Eu iria um pouco para a essência do seu cliente ali na ponta. Porque também se a gente está operando com um usuário lá na ponta e ele não espera nenhuma evolução ou ele não está treinado para receber isso, você vai ter dificuldade de apresentar alguma coisa para ele. Mas imaginando que hoje, como é o que eu disse lá atrás, AI, você usa sem saber que está usando, né? E vem para ajudar esse usuário, mesmo com baixa qualificação lá na ponta para fazer as ações dele. Eu acho que a gente tem que voltar, sentar, entender esse meio do caminho. Daí entra o papel do desenvolvedor e do arquiteto de soluções para entender aonde essa solução vai chegar. Então, começa com os dados, né? Entende se isso está bem estruturado, trabalha num conceito de data science, para depois a gente começar a estruturar uma operação e uma transição desse modelo legado para um modelo de escalabilidade. O ponto importante é, quem hoje é uma empresa de software, opera no legado e tem esse software na ponta, ele conhece o fluxo inteiro de como esse usuário, para que ele usa, por que ele usa. Então, o ouro está aqui, no dado e nesse mapeamento de fluxos de processos que o software está ali de pé. Ou seja, para você sair daqui e desenvolver algo baseado nos dados e com esse fluxo que você tem, é muito mais fácil do que uma empresa entrar do zero no mercado e querer abocanhar essa fatia de mercado. Então, o ponto é esse. Agora, tem que começar a entender e ver. E aí eu entro, Jonathan, por algo que está mexendo um pouco com a minha cabeça. Eu tenho escutado muito a palavra do Service as a Software. Você já ouviu falar nisso? Eles inverteram o S? Pois tá curioso isso aí. Exato. E isso tá um pouco ainda mexendo com a minha cabeça. Eu não acho que é tão crítico quanto o Satya Nadella comentou no passado de que o SaaS iria morrer. Mas o que tem por trás do Service as a Software? Algumas operações, de tão reguladas que são, elas têm começo, meio e fim bem definidas. Então, quando a gente está falando em contabilidade, legal, né? A parte legal, a parte de emissão de nota, tudo que é relacionado a isso, você já sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual que é o output esperado, você sabe quais são os dados de entrada e você faz. O que eles estão comentando é que os nossos clientes futuros vão querer ter o serviço e não o software. E aí me remeteu a lá no passado, você lembra dos BPOs? Sim. O que era o BPO? As grandes consultorias gigantescas falavam o seguinte: deixa o seu legal comigo, deixa o seu RH comigo, deixa a folha de pagamento comigo, lembra? Tudo regulado. Deixa a sua contabilidade comigo, que eu vou criar um time com muita gente especializada, e como eu vou fazer isso em massa, eu consigo ter os melhores profissionais, o meu nível de serviço vai ser muito maior que o seu se você tiver um departamento dentro de casa para fazer isso. E aquela história, foque no seu core business. Lembra disso? Sim. BPO, tradicional. Agora, Jonathan, pega o BPO, tira as pessoas e coloca agentes. Você está vendendo serviço. Né? É lógico que eu tô sendo bem drástico aqui nisso, né? Não é da noite pro dia isso. Mas imaginem que o futuro pode ser de agentes
prestando serviço e as empresas que são os nossos clientes hoje querendo só comprar serviço. Eu quero mandar esses dados e sair com uma nota fiscal de exportação. Eu quero mandar esses dados e sair com uma recomendação jurídica em cima desse ponto. Eu quero mandar esses dados e sair com o valuation da minha empresa. Eu quero... Cara, é só serviço. É só serviço. E quem estiver prestando esse serviço, que tem o conhecimento desse serviço, vai estar trabalhando com um monte de agentes. Operando com agentes, operando ali atrás. Pensa que é um BPO com AI. Sim, o que eu vejo fazendo do BPO, a tradução. O BPO ele tem a sua limitação de escalabilidade, né? Ou seja, então é só quem tem muita grana, ou não necessariamente quem tem muita grana. Eu conheço alguns BPOs que atendem, por exemplo, médicos. Isso. E não que o médico não tenha muita grana, mas assim, é um negócio pequeno, né? Mas onde eu estou querendo chegar aqui permite uma escalabilidade muito maior para o negócio e que pode fazer com que seja mais inclusivo esse serviço. Então, se você tinha um serviço de BPO tributário, por exemplo, e ele só era possível para big empresas, porque é um manicômio, né, tributário brasileiro. Exato. Pode ser que com agentes você consiga popularizar. Mas pensa a gente com contador, né? Com o mundo lá nos Estados Unidos de accounting, né? De contabilidade mesmo. A gente manda os nossos documentos e espera um serviço. Então, essas empresas, elas vão ser service as a software. Ela vai ter um software. Então, quem é desenvolvedor de software, vai ter o software, vai manter. Mas pensa que ele vai implementar para ele mesmo. Ele vai ter agentes e pessoas operando e vai vender isso como serviço. Assim, de novo, isso dá uma chocada na minha cabeça. Sim, sim. Eu vendi muito SaaS aqui pela Oracle, lá no tanto RP Cloud quanto CX. Mas isso, quando eu parei para pensar e eu comecei a ler sobre, eu falei, poxa, aqui tem uma oportunidade de negócio. E principalmente para quem já faz o software. Porque quem faz o software tem toda a inteligência do negócio. Mas pensa de forma do futuro. Agentes operando esse software que já conhecem do negócio e oferecendo como serviço para os clientes finais. E não como software as a service. Tem aqui, né? Tem alguma coisa tem aí, Jonathan. Pode mudar bastante coisa, né? Eu entendo que essa é uma visão tua, né? Do Guilherme, né? Não necessariamente ainda é uma... Isso tem algumas coisas por trás, né? O Y Combinator, ela tem um call para o mercado pedindo empresas de serviço puro. Tem algumas empresas lá fora surgindo e já com gigantes valuations aí em relação a provendo serviço. Mas olha que curioso, ela não é uma empresa só de serviço. Ela é uma empresa que detém o software, detém a inteligência, mas ela oferece para os clientes dela uma modalidade de serviço. E não de software como serviço. Né? Então é bem curioso. Tem algo surgindo por trás disso. E até pela fala do Satya Nadella lá atrás, quando ele fala, olha, prestem atenção no SaaS. Talvez o SaaS, como a gente conhece hoje, esteja morto. Todo mundo ficou chocado. Eu falei, não é possível. Como assim? Então, assim, lógico, aqui a gente está olhando uma dinâmica muito avançada. Mas como a gente entrou no caminho de legado, aqui, eu acho que fica uma provocação interessante, sabe? De entender realmente para onde está indo. Como que os usuários lá na ponta, nessa modalidade de AI, vão consumir as suas soluções? Né? Eu acho que a resposta está lá. A resposta está lá no cliente, lá na ponta. Se é algo muito automatizado, que requer pouca interação, talvez valha a pena pensar num caminho de prestar isso como serviço. Não, eu vou dar liberdade para o meu usuário criar num ambiente de muita customização e tudo mais. Poxa, talvez aqui não tenha tanto espaço para modelos como esse. Mas acho que o que vale é contar com a gente, né? Para sentar junto e falar, e aí? Me ajuda a entender um pouquinho do que tem lá para frente. E é isso que o time da Oracle tem feito no mercado de high-techs. É assim que a gente quer atender as empresas de tecnologia. É sentar, entender do negócio junto com vocês. Eu tô longe de entender mais do negócio deles do que eles, mas do que a gente viu do seu negócio. O que tem de tecnologia para conectar contigo? Vamos conversar com outras empresas mais
desse mercado de AI para entender o que tem, o que está por vir. Então tem empresas hoje que prestam serviço para a gente como parceiros de negócio que estão entregando MVP, Jonathan. Então ele chega, entende o seu caso, aí as empresas que a gente atende falam assim, puxa Gui, eu tô com a minha esteira de desenvolvimento lotada, eu não consigo ter um espaço para esse projeto. Pô, mas esse projeto é o meu projeto do futuro. A gente leva uma empresa e junto com essa empresa entrega um MVP. Fala, dá uma olhada como seria uma visão de AI para esse processo, ou um agente conectado ao seu produto. E a gente faz em conjunto. Acho que é aí que tá a beleza do negócio. A gente tá com a cabeça aberta para pensar e fazer em junto, né? Você puxou um outro ponto aí que acho que é interessante, porque hoje a gente vê muitos criadores de solução que não necessariamente são programadores. Né? Perfeito. E eu tenho a dificuldade de entender, ainda estou maturando uma ideia de até onde vai essas soluções. Porque das experiências, e eu confesso que eu não tenho tanta experiência assim com o desenvolvimento de software com IA, mas das poucas experiências que eu tive, a gente vai até um certo ponto num nível leigo. E depois, além de ela começar a alucinar e fugir um pouco do caminho, se a pessoa não for... se a pessoa for leiga, pode ser que ela seja enganada e não consiga entregar uma solução robusta lá na ponta. Né? Pode até fazer uma validação de um protótipo funcional e tal. O que você está vendo, ou o que vocês estão vendo, né, em termos de evolução no desenvolvimento de software, que pode fazer romper essa barreira e de fato, alguém que não manje nada de programação, crie softwares e softwares com extrema qualidade. Que, assim, talvez esse número que você citou no começo, as pessoas estão confiando... Aumente, né? Aumente. Exato. Né? Porque eu acredito que grande parte da desconfiança atual é porque chega um ponto que quem programa sabe, cara, chegou um ponto aqui que ele começou a dar na trave, peraí. Eu acho que, primeiro, tudo que é novo gera desconfiança. Então, acho que tem um fator novo, né? E a gente está evoluindo, os próprios modelos estão evoluindo. Hoje, com um papel mais de copiloto do que propriamente dito de piloto ali, né? Então, acho que tem uma evolução natural. Mas você estava comentando... eu ainda acredito... As coisas não mudaram tanto. De novo, é uma mudança... no papel, mas por outro lado vai ter alguém que conhece a demanda daquele cliente, que entende e que consegue traduzir negócio em tecnologia. Aqui que está um papel importante. Sim. E ela vai ter que continuar traduzindo, seja para dar um prompt para uma AI desenvolver, seja para ela dar um prompt para um desenvolvedor desenvolver. Né? Ou seja, esse arquiteto de negócio, essa pessoa que entende do negócio e vem e traz isso para a tecnologia, ela tem um papel extremamente fundamental e não deixou de ter. Né? Lógico, existem hoje ferramentas low code, no code para o desenvolvimento, AI para fazer código e tudo mais, mas tem uma importância muito grande dessa tradução. Não, de você entender, né, o fluxo e tudo mais, para que vai ser usado aquilo. De novo, lembra que a gente falou? As coisas escalam muito rápidas hoje. Tá pensando em escala? Tá pensando no futuro? Ou tá com uma visão muito pequena e esse produto lança e ele não escala? Capota. E aí? Então, eu ainda acredito muito nisso. O meio tá mudando, né? E a gente tá adicionando AI ao desenvolvedor. De novo, não para substituir, mas para tornar aquilo mais eficiente, para encontrar, às vezes, bugs que demoram horas e horas e horas para encontrar. A gente consegue encontrar com AI, como copiloto. Então, tem uma série de situações onde é isso. Agora, esse papel ainda de entender, sentar, criar o produto, entender a necessidade de quem vai usar ali, de quem vai operar, ou qual o impacto disso nos clientes dos nossos clientes, né? Qual que é o impacto disso lá na ponta? A gente na Oracle sempre é provocado a isso, né? Eu imagino que vocês também, tá bom, mas adotar tecnologia, a Oracle faz o que com o business? Eu sou mais rápido, eu sou mais... Não, calma. O que vai fazer com que o cliente faça? Ele vai
entregar uma solução melhor, ele vai mais rápido para o mercado, ele vai gerar uma rentabilidade maior nos clientes dele. A gente sempre quer entender o impacto. Então, por exemplo, a gente fez uma automatização no atendimento de uma telecom. Qual que é o impacto disso? Cliente satisfeito. Por quê? Porque é difícil hoje ligar numa telecom e ser atendido. Então, a gente mesmo sofre com isso. Agora, poxa, a gente criou uma AI que consegue hoje fazer escuta de 80% das ligações, antigamente eram só de 10%, para ter um conceito de qualidade por trás disso. O impacto vai estar onde disso? No número e na quantidade de GPU processando? Não, longe disso. Isso é meio. Qual que é o final? Clientes mais satisfeitos com o atendimento daquela operadora. Então, acho que a gente sempre tem que ir na essência, lá no cliente do nosso cliente. E entender, e aí, qual é o impacto para ele? Qual que é a importância disso para o negócio lá na ponta? Acho que esse mindset, ele não mudou. Ele continua sendo. É que a gente às vezes a gente consegue fazer mais rápido, talvez com mais qualidade no futuro, e aproximar a tecnologia dessas pessoas que estão pensando no negócio e até dos clientes finais, tá? Acho que concorda comigo? Isso não mudou. A gente ainda tem que pensar com a cabeça do nosso cliente lá na ponta. Qual que é o impacto? Sim. Não, na verdade, a AI tornou mais inclusivo, porque você tem contadores, você tem administradores que têm essa visão, mas eles não sabem programar. Exato. E aí? E como é que eles criam solução? Antes eles contratavam um desenvolvedor, agora ele entra lá numa ferramenta qualquer e ela gera o código para ele. Agora, até que ponto ele pode confiar nesse código, até que ponto ela escala, até que ponto ela para em pé. E aí um desenvolvedor bate o olho, lógico. Com experiência, né? Não os desenvolvedores mais rasos, eles vão bater o olho e falar assim, peraí, cara, isso aqui ainda carece de ajuste aqui, ajuste aqui, ajuste aqui, ajuste ali. Ao passo de que quem só conhece, não, né? Não menosprezando, mas quem está nessa camada do negócio, mas não tem a bagagem técnica, ele não vai nem conseguir avaliar se aquilo vai parar em pé, se não vai, Exato. Se vai performar, se não vai, né? E acho que nós temos que pensar também na inclusão da galera que tá entrando no mundo de trabalho e desenvolvimento agora, né? Tava em algum almoço de negócio com algum cliente, ele falou, cara, você não sabe o que eu escutei do meu filho? Eu passei... Meu filho de 12, 13 anos. Eu falei, parou, olhou e falou, filho, o que você tá jogando? Eu tô jogando um joguinho X. Ele falou, nunca ouvi falar nesse jogo? Pai, eu que fiz. Aí ele falou, como assim você que fez o jogo? Ele falou, não, agora eu e meus amigos, a gente vem aqui e começa, a gente trabalha, tá usando AI e faz lá um prompt, e cria um joguinho e compartilha com o amigo e a gente tá criando jogos. Aí eu falei, não, então o jogo virou criar jogo. Né? E olha que conceito interessante. Imagina o quão disruptivo não entra esse profissional no mercado no futuro. Sim. Porque ele foi criado com AI, ele foi baseado em AI. Né? Então é um pouco disso também. A gente tem que entender que vem uma geração agora que teve isso como base na sua criação. Sim. Do mesmo modo que chegou, né? O meu filho, se eu perguntar pra ele, ele não sabe da vida fora da nuvem. Eu falo, como assim? Não faz sentido. Nunca vi uma luzinha piscando, né? Num data center. Nunca passou frio assim? Num data center, né? Não existe, né? Então é outra realidade mesmo, né? Guilherme, cara, obrigado. Obrigado demais aqui. Se deixar, a gente vai com o papo, vai longe, né? Eu queria que você desse uma dica, né, para essas empresas de desenvolvimento de software que estão aí iniciando a sua jornada com o IA. Enfim, o que você pode falar para esses caras aí? Estão começando agora. É assim, o medo é inevitável, eu brinco, né? Quando eu digo medo, é aquilo da gente sempre achar que a gente tem algo a aprender. Por outro lado, é isso que nos movimenta. Então, assim, todo mundo tem alguma coisa para aprender de novo todo dia. Transforma esse medo em ação, atitude, vamos junto aprender. É isso que a gente hoje busca e quer pessoas junto para poder aprender em conjunto. Então, a gente não está aqui para ensinar algo, a gente está aqui para, em conjunto, construir, dar acesso. Nosso objetivo é entender do negócio dos nossos clientes,
porque obviamente as empresas que desenvolvem para isso conhecem muito mais que nós, dar acesso à tecnologia de primeira, de ponta, em conexão com esses nossos parceiros de negócio mundo afora e construir em conjunto. Então o ponto é, transforme medo em atitude para a gente aprender, né? E comecem. Se tem algo que no passado eu comentei aqui era muito caro começar, testar, puxa, hoje é o melhor caminho. Então comece pequeno, evolua, busque os parceiros de negócio que tenham essa mentalidade, que queiram construir em conjunto, e vamos em frente, porque o mundo novo, ele é diferente, mas de muitas oportunidades, porque ele está disruptando boa parte do que a gente imaginava do que ia seguir por muito tempo. Sim, e sempre onde há uma disrupção, quem já está inserido no meio, que são as empresas de software que já desenvolvem há muitos anos para aquele segmento, para aquilo, tem uma vantagem competitiva gigante de ter todos os dados estruturados, ou pelo menos os dados, ter um conhecimento do ambiente de negócio. Então somos nós aqui que estamos há 20 anos no mercado trabalhando, que temos como compromisso em levar a inovação e construir algo novo para o futuro. Né? Então acho que aqui tem um ponto-chave. E nós da Oracle, como que a gente pode ajudar? Estando junto. Né? E levando a tecnologia de ponta. Vamos fazer MVP, vamos fazer POC, vamos sentar e conversar. Eu falo que quem hoje utiliza bem a parceria da Oracle faz com que o nosso time técnico seja a extensão do time técnico de vocês. Legal. Então conta com a gente. E aí tô super aberto a conexões, me chama no LinkedIn, vamos conversar, vamos bater um papo. A gente está aqui para crescer junto, né? Então, acho que esse é o principal recado. Boa. Eu queria agradecer muito você pela oportunidade de estar aqui. Tamo junto. Conta sempre comigo, com a Oracle, para o que você precisar. É um prazer poder ter acesso a conversar com esse pessoal. E vamos porque o mundo é novo, mas ele é belo em termos de novidade, inovação. De novo, transformem o medo em busca de conhecimento. Aí, né? Exatamente. Cara, obrigado novamente aí. Reforçar aí o pedido, né? Se você nos acompanhou até aqui, já deixa aquele like aí, se inscreve no nosso canal, que isso ajuda a gente a alcançar cada vez mais empresas de desenvolvimento de software. Guilherme, vou deixar com você aqui, ó. Que legal! A canequinha do café. Que legal. E também um docinho aí para adoçar a vida. Super importante, obrigado. E caneca a gente usa bastante, né? Porque se tem algo que nos acompanha com AI, sem AI, qualquer coisa é o cafezinho, né? Isso aí eu tenho certeza que não vai morrer o café, né? Não vai ser substituído. Muito bom. Obrigado novamente e conta com a gente, conta comigo, com a Oracle. Boa. Sempre. Tá Boa. Bom? A Oracle vai estar com a gente também no Tecno Update, né? Nosso evento. Então, acho que o episódio vai ao ar depois da gente já ter feito o evento. Mas tem uma semana boa pela frente aqui. Que legal. Temos coisas boas aí pela frente. Vamos deixar os contatos aí também, para o pessoal poder conectar. E tamo junto. Até o próximo Além do Software. Valeu, galera.